Fala pessoal, e aí, como vão os estudos? Bom, passado o TSE aí, né? Então a gente sempre vai dando sequência aos acompanhamentos, né? E exatamente hoje, né, eu recebi duas mensagens, né, de dois alunos que passaram pelo TSE, tá? Então, o que eu posso dizer? Hoje a gente não pode afirmar nada sobre aprovação, reprovação, né? Só aqueles que foram eliminados, sim, aí você realmente está descartado porque você não fez o mínimo para passar, tá? Beleza. Mas eu achei interessante, né? Porque praticamente na mesma hora eu recebi dois feedbacks de dois alunos diferentes, né? E de duas visões diferentes, tá? Então, um aluno, né, antes do TSE, a gente já tinha falado sobre a área fiscal, né? Que depois dessa prova ele encararia a área fiscal, né? E a resposta que ele me deu foi bem interessante. Ele me mandou até um texto de um livro que, se não me engano, depois ele vai me confirmar, né? Mas esse livro é Mindset, a mentalidade do sucesso, tá bom? Mas a resposta dele foi sim, vamos encarar a área fiscal, né? Apesar de eu não ter ido tão bem no TSE, vamos encarar a área fiscal, porque eu vou deixar a frase aqui, mas o que ele quis dizer é que as pessoas se subestimam, né? Grande parte das pessoas se subestimam, né? Buscam algo inferior ao que elas podem conseguir, tá? E ele vai buscar o que ele pode conseguir, que é ser auditor fiscal, tá bom? Beleza. O outro aluno, né, a outra aluna, falou que não vai encarar a área fiscal, porque se foi mal no TSE, talvez não seja capaz de passar na área fiscal, tá bom? E é interessante, né? Então temos aí duas mentalidades diferentes, né? Aquela que o livro chama de mentalidade de crescimento e a outra mentalidade, tá bom? Então, olhando para o meu passado aí também, eu vejo que eu sempre tive essa mentalidade de crescimento, né? Eu sempre estive em ambientes que, de certo modo, né, haviam pessoas entre aspas, né, mais capazes que eu, né? Então, todo o ensino médio eu fiz em escola pública, né? Mas lá existiam pessoas que eu achava, pô, essa pessoa é melhor que eu, né? Na ESA, né, na Escola de Sargento das Armas, muitas pessoas que eu achava que eram melhores que eu, né? No intelecto, no físico, em outras características. Mas a minha mente, né, a minha mentalidade sempre foi de crescimento. Tanto é que hoje, né, eu sou auditor fiscal e deixei várias pessoas pelo caminho, assim, né, com cargos menores, com situações de emprego um pouco um pouco pior, vamos dizer assim, né? Eu não quero julgar ninguém, mas o que eu quero dizer é que nos ambientes que eu estive, existiam pessoas que tinham mais capacidade, né? Capacidade física, intelectual, melhores que eu, né? E eu superei todas elas porque eu tinha uma mentalidade de crescimento, tinha uma mente forte, tá? Então, é, eu quero deixar essa reflexão, né? Pô, existe tantas pessoas boas, mas que não utilizam todo o seu potencial, né? Toda a sua força física, mental, tá bom? E essas pessoas que são boas, né? Naturalmente boas, elas serão superadas por aquelas pessoas medianas como eu, que tem uma mente forte, uma mente de crescimento e que acredita, tá bom? Então, eu acreditei que seria auditor e mesmo com minhas limitações, eu conquistei, porque eu tive a mentalidade forte, acreditei no meu potencial, mesmo não sendo um potencial fenomenal, tá? Mas eu caminhei com toda a dificuldade e consegui o que eu quis, tá bom? Então, se eu quisesse ser juiz, certamente eu seria, porque
porque eu ia buscar até conseguir, tá bom? Então fica essa reflexão, tá bom? Vou deixar também aqui embaixo o trecho que o aluno me passou, né? O aluno que vai encarar a área fiscal, tá bom? Então fica essa reflexão. Valeu, até mais e bons estudos!